Como fazer a rotação inteligente e quando é preciso na carteira de FIs, parte 2. Tópico 1. Como fazer a rotação passo a passo, sem bagunçar sua carteira. Família Riqueza, agora que você já entendeu quando a rotação faz sentido, chegou a parte mais importante para quem está começando. Como fazer isso na prática, sem medo e sem confusão. Muita gente imagina que rotacionar é algo complicado, cheio de contas difíceis. Não é. O erro está em tentar fazer tudo de uma vez. Deixa eu te contar a história do Paulo. O Paulo decidiu que precisava mudar sua carteira de FIs. Ele percebeu que alguns fundos já não entregavam a mesma renda. O problema é que, num único dia, ele tentou vender tudo, comprar novos fundos e arrumar a carteira inteira. Resultado: ansiedade, decisões ruins e arrependimento. Depois disso, ele aprendeu o jeito certo. A rotação inteligente acontece em etapas simples. Primeiro passo, entender o papel de cada fundo. Alguns estão ali para renda estável, outros para crescimento. Se um fundo não cumpre mais o papel para o qual foi escolhido, ele entra em observação. Segundo passo, reduzir antes de vender tudo. Você não precisa sair 100%. Muitas vezes, diminuir a posição já reduz o risco e dá tempo para pensar melhor. Terceiro passo, realocar com o mesmo objetivo. Se o fundo era para renda, o novo também precisa ser. Trocar só porque parece melhor costuma gerar erro. Quarto passo, observar o impacto na renda mensal. Rotação boa é aquela que não desmonta sua previsibilidade. O Paulo começou a fazer assim: um ajuste por vez, um fundo de cada vez, sem pressa. Em poucos meses, a carteira estava mais equilibrada, com menos sustos e mais clareza. Rotação não é faxina geral, é manutenção. Quando você entende isso, para de ter medo de mexer e para de mexer por impulso. Você passa a agir com controle. E isso muda tudo. Prompts práticos. Prompt 1. Rotação passo a passo. Crie um passo a passo simples para fazer a rotação de um FI, pensando em reduzir riscos sem bagunçar a renda mensal. Prompt 2. Simulação de ajuste. Simule uma rotação gradual em uma carteira de FIs, mostrando o impacto na renda mensal e no risco. Quanto rotacionar? A IA mostra que não é tudo ou nada. Família Riqueza. Quando a pessoa descobre que precisa fazer rotação na carteira, quase sempre surge aquela dúvida que paralisa ou leva ao erro. Eu tiro tudo ou deixo como está? E a resposta é simples, mesmo para quem está começando. Na maioria das vezes, não é 8 ou 80. Muita gente erra porque pensa na rotação como uma decisão radical. Ou mantém o fundo para sempre, mesmo quando ele já não ajuda mais, ou vende tudo de uma vez, sem critério. Os dois caminhos costumam trazer arrependimento. Deixa eu te contar a história da Sandra. A Sandra tinha uma carteira pequena de FIIs, nada sofisticado. Ela dependia da renda mensal para complementar o orçamento da casa. Quando percebeu que um dos fundos começou a pagar menos, ficou com medo. Pensou em vender tudo daquele fundo e colocar em outro que pagava mais dividendo. O problema é que ela não sabia quanto vender. E é aqui que entra o papel da inteligência artificial. Quando a Sandra começou a usar a IA como apoio, algo mudou. A IA não dizia, vende tudo, nem fica parado. Ela ajudava a Sandra a enxergar proporção. A IA mostrava coisas simples, como quanto aquele fundo representava da carteira, qual era o impacto dele na renda mensal e como o risco mudava se ela reduzisse apenas uma parte. Foi aí que a Sandra entendeu um conceito essencial. Rotação inteligente é ajuste de volume, não botão de ligar e desligar. Em vez de vender 100%, ela reduziu 30%. Observou, depois reduziu mais um pouco, sempre olhando o impacto na renda e no risco. A IA ajudava exatamente nisso, simular cenários antes de agir. E aqui vai a parte mais importante para quem não entende de investimentos. Você não precisa saber fazer contas complicadas. Você precisa saber fazer as perguntas certas. Por exemplo, se eu reduzir esse fundo, minha renda cai quanto? Ou, existe outro fundo com o mesmo objetivo e risco menor? A IA organiza essas respostas de forma clara. Ela não decide por você, ela te orienta.
A Sandra percebeu que o fundo não precisava ser eliminado. Ele precisava apenas ocupar menos espaço, e isso fez toda a diferença. Guarda isso com você. Rotação inteligente não é só trocar um fundo ruim por um bom, é ajustar o peso de cada fundo conforme ele entrega resultados. Prompts práticos. Quanto rotacionar com IA? Analise minha carteira de FIIs e sugira quanto reduzir ou manter em cada fundo, simulando o impacto na renda mensal e no risco da carteira. Simulação de cenários. Simule 3 cenários de rotação parcial em um FII, redução pequena, média e grande, e explique as consequências de cada um de forma simples. Para onde vai o dinheiro? Como a IA hesita trocas erradas? Família riqueza. Depois que você decide quanto vai reduzir de um fundo, surge a pergunta mais perigosa de todas: para onde vai esse dinheiro? É aqui que muita gente escorrega, mesmo quando acertou ao sair. O erro clássico é vender um fundo que perdeu força e colocar o dinheiro em outro só porque ele está pagando mais dividendos hoje. Parece lógico, mas costuma ser uma armadilha. Olha a história do Roberto. Ele decidiu fazer uma rotação. Vendeu parte de um fundo e no mesmo dia colocou o dinheiro em outro FI que estava no topo das listas de maiores dividendos. No primeiro mês, alegria. No segundo, o dividendo caiu. No terceiro, o risco apareceu. Ele trocou um problema silencioso por um problema muito mais barulhento. O que faltou para o Roberto foi critério, e a IA entra justamente aí. A IA não olha só para o valor do dividendo. Ela cruza dados como histórico de pagamento, qualidade dos imóveis e dos contratos. Em linguagem simples, a IA te ajuda a responder: esse fundo combina com o meu objetivo atual? Se o dinheiro saiu de um fundo de renda estável, ele precisa ir para outro com a mesma função. A IA filtra isso, aponta riscos escondidos e evita que você compre mais do mesmo sem perceber. Rotação boa não é aquela que aumenta o dividendo no mês que vem. É aquela que sustenta a sua renda por muitos anos. Prompts práticos. Prompt 1. Destino do capital. Analise para onde devo realocar o dinheiro que saiu de um FII, considerando o objetivo de renda, risco e estabilidade, usando critérios simples. Prompt 2. Comparação de alternativas. Compare 3 FIIs semelhantes e indique qual é mais adequado para receber recursos de uma rotação, explicando os pontos fortes e os riscos de cada um. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Quando executar a rotação? Como a IA evita pressa e arrependimento? Decidir o que vender e para onde levar o dinheiro é um grande avanço, mas ainda falta o timing. Fazer a coisa certa na hora errada gera frustração. Muita gente acha que rotação precisa ser imediata. Descobriu um problema, já quer resolver na hora. Só que investir não é apagar incêndio, é construir algo que dure. Lembra do Leandro? Ele percebeu que um fundo da carteira estava perdendo qualidade. Ele tinha razão em querer ajustar, mas o erro foi a pressa. Num dia de mercado em pânico, ele vendeu no susto. Pouco depois, o mercado acalmou e ele percebeu que poderia ter feito a troca com muito mais tranquilidade e um preço melhor. A IA não prevê o futuro, mas organiza o presente. Ela ajuda a separar o que é um problema estrutural no fundo do que é apenas um momento ruim do mercado. Se o problema é do fundo, o tempo joga contra você. Se o problema é do cenário geral, o tempo pode jogar a seu favor. Com a IA, o Leandro passou a planejar reduções graduais. A ansiedade diminuiu e a decisão deixou de ser emocional para ser estratégica. Guarde essa lição. Pressa é inimiga da renda.
Planejamento é aliado da tranquilidade. Prompts práticos. Prompt 1. Momento da rotação. Analise um FI e indique se o momento atual é adequado para iniciar uma rotação ou se é melhor aguardar, explicando de forma simples. Prompt 2. Planejamento gradual. Crie um plano de rotação gradual para um FI, considerando redução ao longo do tempo e impacto na renda mensal. Rotação inteligente como hábito, usando a IA para cuidar do seu dinheiro. Família Riqueza, chegamos ao final e eu quero que você entenda uma coisa. Rotação inteligente não é um evento raro, é um hábito simples, como cuidar da saúde ou organizar a casa. O segredo não é agir o tempo todo, mas acompanhar sempre. E a IA é o seu painel de controle. Ela simplifica o que parece complexo para que você não precise decorar termos técnicos ou fazer contas malucas. Você aprendeu hoje que rotação não é impulso, que a IA mede o impacto antes de você apertar o botão, e que acompanhar é mais importante do que reagir no susto. Quando você transforma isso em hábito, investir deixa de ser estressante e vira parte natural da sua rotina. Um cuidado com o seu futuro, feito um pouco de cada vez. Este canal está aqui para te acompanhar nessa jornada. No próximo vídeo, vamos dar um passo além e falar sobre ações. Vamos entender empresas, dividendos e como a IA ajuda a entrar nesse mercado sem medo. Se você quer continuar crescendo, acompanhe a gente. Investir bem não é saber tudo, é nunca parar de aprender. Fica comigo. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!